Olá, eu sou a Zoe, tudo bom? É o seguinte, é, nessa semana eu andei refletindo sobre umas coisas, né? Sobretudo inspirada por alguns casos que aconteceram na história do Brasil, né? É, e esse vídeo tem uma pretensão assim prosaica de dar um pequeno puxão de orelha na mídia, né? É, por quê? Bom, é o seguinte, um dos casos que vem à cabeça, é óbvio que se trata da escola base, né? O que aconteceu na escola base? É, Duas mães apareceram na polícia dizendo que os filhos haviam sido abusados sexualmente na escola. E houve uma acusação de 6 pessoas que estariam envolvidas diretamente no caso, né? Até aí, ok, porque afinal de contas, abusos sexuais podem acontecer em qualquer lugar e em qualquer hora, vindo de qualquer pessoa e tudo mais. Só que houve um alvoroço da mídia e do delegado responsável pelo caso que fez um auê danado, ou seja, foi um pandemônio, né? Um Deus nos acuda ali. E para depois ficar comprovado que não houve nada ou que nada ficou provado, ou seja, e essas 6 pessoas até hoje estão enfrentando os problemas ligados ao caso, e isso faz mais de 20 anos, né? Se eu não me engano, o casal que era dono da escola, o casal até já morreu, né? O, o proprietário lá e a mulher dele, assim como a professora que era sócia, né? A Paula. Bom, a Paula está até hoje vivendo a míngua, né? Ou seja, a vida dela tá péssima, né? Sofre de depressão, cheia de, ou seja, não conseguiu superar esse problema até hoje, né? E a mídia foi condenada porque acusou aquelas pessoas de terem feito aquilo, né? E não houve assim uma retratação do tipo, né? Mas, ou seja, eu acho que nesses casos, quando acontece da mídia repercutir de uma forma sensacionalista um evento e depois ficar provado que esse evento não foi daquele jeito, que aquilo ou não era verdade ou não tinha como se provar verdadeiro, né? Eu acho que a mídia tinha que, com igual sensacionalismo, desmentir o que foi dito.
porque eu acho que não adianta você simplesmente colocar uma notinha de rodapé e dizer assim, até agora nada disso foi provado. Porque ninguém lê essas notinhas de rodapé, né? Ou as pessoas que leem são poucas, né? Então eu não aceito, né, que o alvoroço, o estardalhaço, em função de uma acusação seja feita do jeito que foi feito, né? E de repente, na hora de dizer assim, olha, erramos, a coisa seja mais discreta, né? Porque afinal de contas, o que está em jogo é a vida de pessoas, né? E hoje eu assisti um documentário que me deu vontade que é o que me deu vontade mesmo de fazer esse vídeo, que é um documentário chamado Quem Matou Eloá. É um documentário de uns 20 e poucos minutos, onde aparecem cenas do evento lá, do sequestro da menina, e umas pessoas lá comentando o documentário, que infelizmente a única falha desse documentário, né, que eu espero que alguém que esteja bom, a única falha desse documentário é que não colocaram uma tarjazinha com os nomes dessas pessoas que fizeram esses comentários, né? E a profissão delas, né? O que elas fazem, né? Se elas são militantes de algum lugar, né? Porque esses dados são interessantes, porque afinal de contas, se eu gostei do comentário de alguém lá, eu não vou poder pesquisar quem é essa pessoa para. Tá certo que eu acho que no final eles colocaram uns créditos, né? Deve ter o nome dessas pessoas nos créditos, né? Mas aí você vai ter que ficar ali vendo, ah, sim, essa daqui é aquela ali que falou e enfim, eu acho complicado. Eu gosto que as pessoas sejam identificadas, né? De alguma forma. Mas tirando isso, o documentário é muito bom, né? E lança várias questões sobre o que aconteceu naquele caso, né? Porque eu estava pensando assim, porra, esse caso virou literalmente um caso de sequestro misturado com reality show, né? Fizeram daquilo ali, daquela tragédia que estava acontecendo ali com a menina, um verdadeiro reality show, né? E eu fiquei me perguntando, eu acho que não foi essa a intenção do documentário, mas depois eu fiquei pensando, será que a mídia não foi culpada pelo sequestro ter durado 5 dias para ficar mantendo uma audiência em torno do caso? Entendeu? E que é pior, o Lindenberg, lá, o sequestrador, estava todo esse tempo com acesso à televisão e ele sabia que estavam o tempo todo falando dele. Isso não é revoltante? Sabe? Por que, por exemplo, uma Sônia Abrão resolveu ligar pro sequestrador e ficar falando com ele? Entende? E tem mais.
Eu já vi não sei quantos documentários falando sobre esses sequestros e que envolve uma operação tática da polícia e que envolve reféns e que tem um cara lá surtado, né, e tal. Nesses casos, a recomendação é que só uma pessoa seja encarregada de conversar com o sequestrador, ou seja, esse mediador tem que ser só um. Só em último caso, em algum momento que se mostre uma situação complexa ali, muda-se o mediador, né? Mas o ideal é que seja uma pessoa do começo ao fim e só ela falando com o sequestrador, porque é ela que conhece, ela que sabe o que está acontecendo, ela que sabe conversar, que sabe manejar essas situações. Então tem que ter uma pessoa ali especializada para tratar com esse tipo de coisa. E outra coisa, esse negócio de permitir que uma atividade desse tipo dure 5 dias é um absurdo. Porque você tem que resolver esses casos o mais rápido possível. Um dos casos mais demorados, assim, que se tem notícia que deu certo, que todo mundo ficou bem, que ninguém se machucou, durou no máximo 9 horas. Não pode durar mais do que 24 horas. A partir do momento que começa a demorar o processo, o sequestrador vai se empoderando, a autoestima dele vai, ou seja, ele vai começando a se sentir dono da situação, né? E ele não pode se sentir o dono da situação. E deu para sentir nesse documentário que a mídia estava praticamente toda se derretendo pro carinha lá, entendeu? A história da Eloá só foi mesmo contada, só foi mesmo valorizada depois que ela morreu e doou os órgãos, né? Só que, como foi falado por uma das comentaristas do caso, né, desse documentário, que é muito possível que a mãe preferia que a filha estivesse viva, né, do que virar uma santa doadora de órgãos, né? Enfim, eu sei lá, eu fiquei muito... É porque quando a gente tem esses eventos que aconteceram há tanto tempo, né? Por exemplo, no caso da Eloá, completou 10 anos no ano passado. 10 anos no ano passado. Isso significa o quê? Que são 10 anos que muita coisa que aconteceu você esquece, né? Aí eu estava assistindo justamente daí passa um trecho lá do programa da Sônia Abrão, e ela entrevistando um senhor lá, que sinceramente
Aí o cara dizendo assim: ah, não, vai dar tudo certo, vai acabar em pizza, o casal vai casar e não sei o que. Assim, caralho. Desculpa, eu não sou muito de falar palavrão, mas porra, sabe? É complicado. Como assim? O cara, a menina já não queria mais esse rapaz. Ele foi lá porque ela não queria mais ele. Ele foi lá porque, é, ou seja, a relação não tinha mais. Ele era ciumento, ele era possessivo, ele não deixava a menina viver. Ou seja, e o cara me vem falar em casamento. E o cara me vem falar em casamento. Que é isso? Eu fiquei chocada. É porque eu também não acompanhava a Sônia Abrão na época. Não acompanhava, né? Eu. Caraca, eu fiquei. O que dizer de um negócio desse? Aí você vem. Daí, ou seja, no caso da escola base, você tem a mídia lá fazendo sensacionalismo, acusando 6 pessoas de abuso sexual sem evidências, um delegado querendo aparecer, né? E a mídia promovendo essa necessidade desse delegado de aparecer, né? E nesse caso da Eloá, a mídia fazendo desse sequestro, dessa tragédia, um verdadeiro circo. É complicado isso. Eu acho que eu não conseguiria é, ficar com isso, sabe? Sem espalhar isso, né? Sem falar a respeito, né? É revoltante isso. É revoltante. É, ou seja, deram poder para pessoas que não tinham que ter, que não mereciam isso, esqueceram das pessoas que realmente sofreram com esses eventos. E, ou seja, faz o negócio aí, depois assim, aí a menina morre, né? Ou seja, e aí, cadê o pedido de desculpas? Assim, eu acho que esse título vem justamente não só para aliviar a barra do Lindenberg, claro, ninguém está aliviando a barra dele, né? Mas o que demonstra com esse documentário é que ele não estava sozinho nessa. Ele não estava sozinho. Ele, ele contou com praticamente o Brasil inteiro como cúmplice disso aí, porque todo mundo participou desse circo. Todo mundo participou desse circo. E eu, de repente, eu mesma também participei, né? Porque eu queria, se bem que eu estava torcendo para que a menina saísse de lá, que desse tudo certo e tal, mas era complicado, sabe? É revoltante isso. A menina podia estar viva.
Aí, semana passada, houve aquela desgraça lá em Suzano, que também alguns, alguns jornalistas começaram a questionar como a cobertura estava se comportando, a cobertura jornalística estava se comportando diante desse caso. E parecia que tudo estava se encaixando de novo, ou seja, tipo, dando mais visibilidade para os assassinos do que para as vítimas, né? Por que não conta a história de cada um daqueles meninos que morreram? O que eles queriam fazer da vida? O que eles pretendiam? Mas não, ficam focando em cima dos caras que entraram lá para tirar, machucar, né, e tal. Ou seja, a impressão que dá é que não houve aprendizado nisso, né, que não houve que ninguém aprendeu nada ainda, né? Que houve emissoras, não foi o meu caso, né? Porque eu não assisti essas emissoras que disseram que fizeram isso, que chegaram a ficar mostrando cenas do pátio onde as pessoas estavam sendo abatidas. Pra quê, gente? Pra que mostrar isso? Sabe? Se fosse o caso de mostrar para a polícia de repente, sabe, para a polícia entender um pouco a dinâmica do que aconteceu, beleza, mas não, para que postar isso na TV ou na internet mesmo, sabe? Isso dá um péssimo exemplo para as pessoas também, porque as pessoas acham que podem sair filmando qualquer coisa e ficar mostrando na internet, né? Eu não sei, eu acho que eu fiquei deprimida, né? Aliás, eu já ando deprimida mesmo. E, esses casos, assim, né? Quando a gente vê que o caso da escola base, se eu não me engano, aconteceu em 94. O caso da Eloá, 2008. O de Suzano foi semana passada. Ou seja, você tem nesse trajeto aí 20 anos. 20 anos que parece que não houve aprendizado nenhum. 20 anos sem nenhum esforço, assim, de tentar fazer uma coisa diferente, sabe? De mudar a perspectiva da cobertura jornalística, né? Então, eu acho interessante que esses casos também não saiam da memória das pessoas, até para que evite, porque eu sou desse adepto da ideia de que se você mantém as coisas na memória, as pessoas aprendem com esses eventos, né? Ou seja, existem aprendizados com esses eventos, né? E eu acho que quem não aprende é a mídia, né? Aparentemente, eu acho que a mídia não aprendeu, né, a lidar com isso, né?
Por exemplo, um evento recente também que aconteceu, isso eu vi no dia seguinte, depois da morte do Boechat, né? O Boechat teve aquele acidente de helicóptero com ele, né? E o pessoal da Band, que era o pessoal que trabalhava com ele, sabia que houve um acidente com helicóptero. Aí depois começou aquele papo, o Boechat pode ser aquele helicóptero que o Boechat estava vindo para cá, né, não sei o quê. Só que a Band, por uma questão de responsabilidade, preferiu primeiro ter certeza que era o jornalista que estava no helicóptero, né? E depois só noticiar, só falar a respeito do que aconteceu quando a família, depois da família ser avisada, né? Porque imagina, você tá ali, dá uma notícia, não sei o que, e de repente tem uma esposa assistindo, ou seja, não é a melhor maneira de você saber que o marido, o pai, o filho morreu num acidente através de uma notícia de rádio ou de TV, né? Então eles tiveram essa ética louvável de esperar o pessoal da empresa ligar para os familiares do Boechat, né? Para poder, depois que todo mundo já tivesse, todo mundo que tivesse que saber, já ficar sabendo, né? Para eles poderem largar a notícia para o público. E foi isso que eles fizeram. Só que parece que tinha uma empresa que antes da Band dar o ok para as outras empresas poderem começar a falar a respeito, já começou a querer vazar o assunto. Ou seja, todo mundo tomando, ou seja, todas as empresas, a maioria das empresas, com o maior cuidado de dar essa notícia, porque tinha que esperar ligar para a mãe, para a esposa, para os filhos e não sei o que e tal. E vai uma lá e antes da Band dar o ok, né, vai lá e vaza o negócio. Eu acho que acabou que os familiares nem viram a notícia sendo dada por essa empresa, porque, né? Mas enfim, o que eu acho é que esse é um bom exemplo jornalístico, né? Ou seja, esperar, ter certeza do que está acontecendo, ter certeza que era realmente o jornalista que estava no helicóptero e assim
poder ligar para a família, olha, nós estamos com essa notícia aqui, não sei o que, coisa e tal. E quando todo mundo já tivesse sido avisado ali e tal, aí larga a notícia, fala a respeito. E até porque eles mesmos estavam chocados, porque você vê que eles tiveram que ficar 1 hora tentando se recuperar para poder entrar no ar, né? Foi Imagino como é que eles não ficaram, né? Então é isso. Eu acho que esse vídeo serve meio que como um puxão de orelha de mãe para mídia. De repente aprendam, né? E espero que não aconteça mais casos desse tipo, né? Não tem necessidade, né? Enfim. Então é isso. Obrigada.